Oi, gente! Hoje é dia de mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje eu vou falar sobre um livro muito peculiar. Tudu. Aquele sonzinho de mistério, de medo, assim. Ai. Gente, hoje eu vou falar sobre O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Gente, esse livro, para quem não sabe, ele tem uma trilogia, que são 3 livros que eu tenho, porque eu gosto muito desse livro. Que mais pra frente, ó, eu vou fazer vídeo sobre esses outros 2. Esse é o Orfanato da Senhorita Peregrine, aí depois vem Cidade dos Etéreos e por último Biblioteca das Almas. Gente, sério, eu particularmente meio que dei uma viciada nessa sequência dos livros, porque, tipo, é muito, muito, muito bom mesmo. E eu decidi vir mostrar esse livro nesse vídeo para justamente não ficar, como eu disse logo no primeiro vídeo, nessa coisa muito repetitiva. O último vídeo foi sobre o livro #Fui, da Viviane Maurey, né? E esse eu vou falar sobre um pouco diferente, assim, bem, assim, se você para pra ver em relação à capa, é bem diferente comparado àquela capa super fofa, cheia de floco de neve. Bom, então vamos lá. O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. É um livro muito gostoso, mas assim, olha, sério, é um livro que eu adorei ler. Tipo, eu me apeguei bastante à história. Primeiro, eu tava um dia com meu pai no shopping, assim, e aí eu tava tendo uma feira de livro e esse livro tava, tipo, por R$ 10. E aí a gente, né, leitores fanáticos, às vezes a gente nem lê a sinopse do livro, vai lá, tchum, e já compra o livro, porque o que importa é a gente ter, assim, ter aqui, né? Mas é muito gostoso. E aí, eu já tinha ouvido falar muito no filme, né? Que a propósito tem o filme, né? E aí, o livro, eu falei assim, puxa, né? Mas eu nunca tinha assistido o filme. E aí eu vi essa capa, eu falei, eita, né? Olha atrás, tem essas fotos super bizarras. Aí eu falei assim, mas eu vou tentar ler esse livro pra ver como é que é. Comprei. Não sei porque eu comprei, porque depois vem esse, aí depois vem esse. É tudo. A gente começa a viciar quando a gente. Eu, particularmente, vicio quando eu gosto de alguma coisa. Bom, então vamos falar. O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Bom, conta a história do Jacob Portman, né? Eu vou falar um pouco sobre os personagens para vocês já entenderem. Só uma observação. Nesse primeiro livro, ele é de capa mole e os outros 2 são de capa dura. A gente não encontra, é muito raro encontrar os outros 2 livros em capa molinha, só em capa dura. Bom, o livro, ele conta a história do Jacob, que ele era assim, ele era muito ligado ao avô dele. E aí, o que aconteceu? Esse avô dele morreu. E aí, ele sempre lembrou que esse avô dava umas pistas pra ele. Não eram pistas, eram tipo... Ele, ao longo da vida que ele passou com o avô, ele dava algumas... Ele comentava algumas coisas muito diferentes, muito peculiares. E o Jacob sempre ouviu essas histórias, e para o Jacob, né, criança, isso era fruto da imaginação do vô dele. Ok. E aí o que acontece? O Jacob, após a morte do seu avô, tal, que foi uma tragédia que ao longo do livro você vai descobrir quem matou, tal. A propósito, o Jacob, ele tinha 16 anos, ele ia num terapeuta, né, num psicólogo, e, e aí ele contava todas essas coisas que ele vivenciou com o avô, com o psicólogo e tudo isso. E, gente, sério, esse livro você vai para outra dimensão. Ao contrário do último vídeo, que é o #Fui, que é sobre
super real, assim, você vai pra outra dimensão. É sensacional, sério. E aí, ele vai... Eu vou ler aqui só porque eu não lembro o nome do lugar. Ele vai pra ilha remota na costa do país de Gales. E lá ele começa a descobrir a espécie de umas ruínas, uns negócios, e ele vai ali conhecer. E lá ele descobre que lá é um orfanato com crianças muito peculiares. Gente, assim, essas crianças têm vários dons. Eu vou citar dois dons, né, que talvez vocês, para não dar spoiler da história inteira, né, eu vou citar o dom da Emma, que acontece coisa entre ela e o Jacob no longo da história, que a Emma, ela tinha o poder de produzir fogo com as mãos. E a outra que a capa do livro chama a Olive Elefanta. Gente, eu tô olhando porque os nomes são meio complicados. Olive Abrolhos Elefanta. Ela tá na capa do livro, que essa menina, vocês podem notar, ela é a menina mais leve que o ar. Tá vendo? Ela não tá com os pés no chão, ela tá com os pés fora. E esse livro é muito legal porque, assim, quando você lê ele, como eu disse, você vai para outra dimensão, no meio do livro, eles têm várias imagens, todas em preto e branco. Olha, eu sei que são imagens meio bizarras, realmente, tá vendo? Esse menino que era um cara de rosto de pessoa e corpo de cachorro, sabe? E, ó, o livro, tá vendo? Essas páginas pretas, ó, são todas imagens. Então, conforme você ia lendo, ia aparecer a imagem, por exemplo, do que ele tinha visto no jornal, sabe? E são todas fotos realmente muito, 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 muito diferentes. Fotos que, assim, você vai vindo... eu, particularmente no início, eu fiquei com um pouco de medo, assim, um pouco... Ai, que livro meio bizarro, medonho e tal. Mas não, ele é muito gostoso de ler, porque no meio da história o Jacob se apaixona. E aí ele vai descobrir que a menina que ele se apaixonou, na verdade, é um romance de um familiar dele antigo. Porque o avô dele realmente era peculiar. O avô dele já viveu naquele orfanato. Então, ao longo da história, o Jacob vai descobrindo novas pessoas, essas crianças peculiares, ele vai criando uma afinidade entre essas pessoas, o que é algo muito legal do livro. Uma curiosidade, para você que deve estar vendo, é que, pela primeira vez, nunca leu o livro, nem viu o filme, é que essas fotos peculiares, tipo a do cachorro, que é pessoa, eu fiquei curiosa, né, quando eu fiquei sabendo a respeito, eu comecei a ver, vou mostrar aqui no final que é mais engraçado. Essas fotos, algumas realmente foram reais, verdadeiras, por exemplo, essa daqui quando você olha, você não fala assim nada demais, é um menino de cabeça para baixo com uma fantasia de coelho, né? Ao longo do livro vai explicar, porque todas essas fotos aqui têm explicação. E algumas, elas são fictícias, tipo assim, eles pegaram um cachorro e colaram a cabeça do menino, entendeu? É muito legal mesmo, mas algumas são bem reais. Essas de trás, pelo que eu entendi, elas são todas reais, tipo, realmente descobertas. Quem sabe nós não sabemos que exista por aí um orfanato, uma cidade para pessoas peculiares, né? Ia ser muito legal. Imagina entrar num mundo assim totalmente peculiar, gente. Eu ia ficar com medo de início, mas depois ia ser fenomenal. Gente, sério, o livro Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares é muito legal. É uma indicação para quem quer se aprofundar mais na imaginação. Porque ele trata um pouco dos temas, tipo, ele vai ter um pouquinho de romance, algumas partes de comédia, mas realmente você vai penetrar ali dentro da imaginação, porque são coisas realmente, às vezes, quando eu lia, inimagináveis. Olha, gente, realmente eu recomendo. Se você tem ainda mais uma imaginação fértil, nossa, esse livro é feito pra você. É isso, gente. Eu recomendo O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Vou deixar aqui embaixo, como eu deixei no último vídeo, dois links de sites que estão com esse livro com preço bacana, tá bom?
compram, gente. Ainda mais esse negócio da imaginação ajuda a gente em colégio, às vezes faculdade. É muito legal. Leiam, gente, vai valer a pena. Big beijo!